Então, iniciando a nossa live, sou o professor Denis Coitinho, coordenador do programa de pós-graduação em Filosofia da Unicinos, e passando aqui para conversar sobre o nosso processo seletivo de 2025-2. Estamos com inscrições abertas ainda para o processo seletivo, tanto do mestrado como do doutorado, até o dia 14 agora de 7. Tá? As inscrições podem ser feitas diretamente, não é, no nosso site, onde falar lá processo seletivo, já vão ter o edital à disposição e inscrição. É muito simples o processo de inscrição, não é? São poucos documentos, ali basicamente é o Lattes e o anteprojeto, já vamos falar disso. Não é? Nós temos 10 vagas para o mestrado, para orientação, e 10 vagas para o doutorado. Tá? As aulas iniciam no começo de setembro, dia 1º de setembro. É importante aqui comentar com todos que podem estar interessados em fazer o processo seletivo, que nós contamos com bolsa CAPES, né, bolsa de PROEX, temos a bolsa integral e a bolsa taxa, ou como se diz oficialmente, a bolsa CAPES PROEX, a modalidade 1 e modalidade 2. Tá? Na modalidade 1, que se chama bolsa integral, o aluno recebe o valor da bolsa, como em qualquer outra universidade, poderia estar em uma universidade pública qualquer, né? E ele recebe um valor de taxas para repassar a Unicinos. Tá? Na modalidade 2, que é essa modalidade taxa, ele só recebe a taxa, então ele não recebe a bolsa. Mas na prática significa que a pessoa não paga para a Unicinos, não é? Porque ela recebe da CAPES e repassa a Unicinos, mas também não ganha. Não é? Essa bolsa é mais específica para aquelas pessoas que já têm alguma atividade, já têm alguma renda, não é? E aí facilita por não precisar despender de um valor para o pagamento para Unicinos. E a bolsa integral, essa bolsa modalidade 1, ela tem o perfil, né, desejado daquele aluno que vai ter uma dedicação exclusiva ao curso, tanto de mestrado como de doutorado. Né? Então, para aquelas pessoas que trabalham, não é adequada a modalidade 1. Né? Embora seja permitido, é permitido pela CAPES fazer isso, mas o nosso programa tem como critério central a distribuição das bolsas, não é? A modalidade 1 para quem não tem vínculo empregatício, a modalidade 2 aí sim pode ser para quem tem vínculo empregatício. Não é? As bolsas elas são distribuídas pela ordem de classificação no processo seletivo. Mais ou menos a gente tem no mestrado 3 a 4 bolsas por semestre a distribuir, não é? E no doutorado de 2 a 3. Tá? Então, nesse semestre temos bolsas e vão ser distribuídas na ordem de classificação. Também nós temos uma verba PROEX. Também é importante saber, para quem está pensando, se vai fazer o processo seletivo na Unicinos, ou na PUC, ou na URGS, é? Que são exatamente outros PPGs aqui próximos, né? Que nós temos a verba PROEX, que é uma verba que nós podemos apoiar os alunos, apoiamos os professores também, né? Mas apoiamos os alunos, principalmente para fazer a apresentação de trabalhos em eventos. Né? Então, participar em eventos com apresentação de trabalho. Nós dividimos o valor desse PROEX paritariamente entre professores e alunos. Né? Então, hoje, o teto que qualquer aluno pode pedir por ano é R$2.000, o que geralmente dá para custear a passagem, ou às vezes a inscrição, ou às vezes algumas diárias. Né? Dependendo do lugar, é verdade que esse valor não é suficiente. Mas dependendo, se é um lugar mais próximo, em geral, isso tem funcionado bem. Muitos alunos têm pedido, têm conseguido participar, né, de eventos, o que é muito importante. Né? Até depois eu vou comentar, mas no nosso PPG, no mestrado, é obrigatório que se faça uma apresentação de trabalho. Não é? E no doutorado, 2 apresentações de trabalho em eventos da área. A gente acha que é muito importante para a formação, não é? Vocês estarem em contato também com eventos e podendo apresentar, às vezes, parte da sua pesquisa ou uma outra temática, não é? Mas, sobretudo, apresentar uma parte da pesquisa para receber um feedback. Isso é bastante importante. Sobre bolsas de estudo, eu queria alertar uma coisa. Isso está expressamente lá contido no edital. Eu estava comentando das bolsas PROEX. Às vezes, também no edital de bolsa, vão aparecer outras bolsas possíveis.
E a minha indicação é que, independente de você querer ou não aquela bolsa, marque todas as possibilidades de bolsa na inscrição. Tá? O processo é assim, você termina a inscrição e aí vai dizer inscrição para bolsas. E aí você vai clicar lá e vai ter uma opção de bolsas. Clique em todas. Tá? Porque você diz, não, mas essa aqui não me interessa. Muitas vezes acontece que o aluno se confunde do tipo de bolsa e aí quando a gente vai distribuir a bolsa, vai olhar e ele não fez o pedido. Né? Então, minha sugestão é essa. Então, olha o que diz no edital. Inscrições a bolsas de estudo. Verifique as informações sobre os editais de bolsas na página do curso, em Bolsas e Financiamentos. As inscrições para bolsas de estudos ficarão disponíveis ao final da inscrição ao curso, na área do candidato. As inscrições para bolsas de estudos devem ser feitas à parte, após a inscrição para a seleção no curso, no ícone específico para solicitação da bolsa, que estará disponível na área do candidato. Observa-se que as inscrições para bolsas podem ser feitas em mais de uma modalidade. Então, marquem todas. Está dito no edital, marquem todas. Depois, se você não quer a bolsa, se tiver a bolsa disponível, então aceite, não tem problema. Oriente a assinalar todas as alternativas que possam atender o candidato. Tá? Então, como eu estou dizendo, assinale todas para não ter nenhum problema. Queria apresentar um pouco o nosso programa, mostrar assim, um pouco dos nossos diferenciais, nossas linhas de pesquisa, a nossa estrutura curricular. O nosso PPG é um programa de excelência, ele é um programa nota 6 pela CAPES. Os programas são classificados pela CAPES, que é quem faz todo o controle dos programas de pós-graduação estrito sensu do Brasil, vai de nota 3, que é a nota menor, até a nota 7, que é a nota maior. Os programas nota 6 e 7 são chamados programas de excelência. E aí, sobretudo, pelas suas atividades ligadas à internacionalização, por exemplo, também atividades de impacto, como ele impacta na sociedade. Então, nosso programa é um programa nota 6, que já estávamos assim na última quadrienal, e na quadrienal anterior nós já tínhamos a indicação para 6, então viemos numa trajetória aí de mais de 20 anos agora, comprometidos com a excelência acadêmica. Nós temos a nossa área de concentração, é a área em filosofia, e a gente acredita que as 3 linhas de pesquisa que nós temos, elas são bastante abrangentes, que podem, que possibilitam que qualquer pessoa possa desenvolver a sua pesquisa aqui conosco. Eu acho que uma característica interessante do nosso programa, além das linhas que eu vou aqui apresentar, é que é um programa bastante aberto. É um programa que acolhe bastante pessoas que estão fazendo trabalhos diversos. Também nós temos professores que trabalham mais com uma metodologia analítica, outros professores que trabalham mais numa metodologia fenomenológica, hermenêutica. Então, acho que essa ideia de uma diversidade e de abertura para as temáticas, os interesses dos alunos é uma marca no nosso programa. Então, nós temos 3 linhas de pesquisa. A linha de ética, a linha de epistemologia, linguagem e ciências e a linha de filosofia social e política. Na linha de ética, ela estuda temas de metaética, temas de ética normativa, por exemplo, teorias morais, e temas de bioética. Em ética aplicada de forma geral. Então, por exemplo, temáticas de bioética, ética e saúde, por exemplo, ética ambiental, que está muito em voga agora, e nós temos já várias pesquisas no nosso PPG, estudando a questão da ética ambiental, sustentabilidade, também ética da inteligência artificial. Nós temos um grupo de excelência em pesquisa em ética da inteligência artificial, regulação e educação, que inclusive congrega vários professores, não só da filosofia, mas também de outras escolas. Acho que também tem aí uma questão interessante, nós estamos começando aí a fazer pesquisas também numa modalidade interdisciplinar, não apenas a pesquisa exclusiva da filosofia, mas essa pesquisa também dialogando com outros pesquisadores em outras áreas. Por exemplo, o tema da ética ambiental, por exemplo, ele é tão complexo que é impossível, Você vai tratar de mudanças climáticas, crise,
climática, ambiental e etc., esse é um tema que não pode ser resolvido só, por exemplo, com a filosofia. O pessoal do direito, da psicologia, né, da sociologia, etc., etc., etc. Aqui os professores estão vinculados a essa linha, o professor Marco Azevedo. O professor Marco Azevedo trabalha com temas de bioética, trabalha com temas também ligados à filosofia e medicina, questão de saúde, bem-estar, né? São temas, inclusive, se eu não me engano, o projeto de pesquisa atual, o professor Marcos, tem a ver com a questão de bem-estar, mas ele também trabalha com temas aí de filosofia do direito, filosofia da mente. O professor Marco tem vários interesses, assim, tá? Temos o professor Matheus Mesquita, tá? Ele trabalha mais uma perspectiva da moral naturalizada, tá? Inclusive agora ele está no Wolf Center, que ele era membro, agora parece que ele está com um cargo de direção, ou num cargo mais relevante, né, nesse centro que estuda lobos nos Estados Unidos. Ele já tinha passado lá uma temporada na época que estudava, agora como professor pesquisador, ele mantém um vínculo lá. Então, quer ver como é que, né, como a gente pode pensar a moral de um ponto de vista mais naturalizado. Por isso essa pesquisa também com lobos, né? Então ele estuda essas questões ligadas às emoções. Autores como David Hume e Adam Smith são autores que ele trabalha muito, né? Questões de psicologia, também de biologia, ligada a uma perspectiva biológica. Né? E temos, eu também, sou Denis Coitinho, faço parte dessa linha, trabalho aí com temática, mais teorias normativas eu tenho trabalhado atualmente e questões de aplicação, tá? Então, teorias de justiça, ética das virtudes, são teorias que eu manejo, né, para tratar de problemas. E atualmente tenho trabalhado com questões de ética da inteligência artificial e também com a ética ambiental, a ética das mudanças climáticas. Inclusive, meu último curso no PPG foi ética das mudanças climáticas. Um anterior tinha sido ética da inteligência artificial. Então, essas temáticas têm me interessado bastante. A linha de epistemologia, linguagem e ciências estuda muitos temas, né? Temas clássicos da filosofia e temas contemporâneos também, não é? Mas vai pegar temas da teoria do conhecimento, né? Lógica, filosofia da linguagem, filosofia da mente, filosofia da ciência, até filosofia da religião, e várias temáticas, né? A questão da verdade, justificação, né? Justificação epistêmica, conhecimento, que faz algo ser conhecimento, como é que eu separo aqui, né? Conhecimento de opinião, né? Ou verdade e falsidade, são temas muito caros aqui a essa linha. E também temos aí, né, por exemplo, os professores estão nessa linha, o professor Luiz Roden, Gabriel Ferreira, Celso Zambuja. O professor Luiz Roden, por exemplo, trabalha dentro dessa tradição da fenomenologia hermenêutica. Então, também, nós encontramos, depois eu vou falar das disciplinas, temos disciplinas que incluem exatamente a questão de estudos de Gadamer, né? Fenomenologia, Heidegger, por exemplo. Né? Heidegger e Gadamer são autores bastante estudados, muitas pessoas já nos procuraram para desenvolver pesquisas nesses autores. Né? Então, qualquer um que quiser desenvolver pesquisas nessa área vai ser muito bem recebido. Então, o professor Gabriel Ferreira, né, em termos de formação, assim, o seu mestrado foi em caminho, existencialismo, o seu doutorado foi em Kierkegaard, inclusive ele ganhou menção honrosa no prêmio Capes de tese, né, com a sua tese de doutorado. Ele continua estudando, por exemplo, Kierkegaard, né, mas tem estudado questões aí de ontologia, questões de metafilosofia, as questões de método da filosofia. Atualmente ele tem um projeto de pesquisa sobre o raciocínio inferencialista. Tá? Ele fez pós-doutorado em Pittsburgh, com Brandon. Eu acho que foi a partir dali que ele vem estudando essa questão do inferencialismo. Tá? O professor Celso Zambuja tem formação tanto em filosofia, o doutorado dele é em psicologia social, trabalha com autores como Nietzsche, por exemplo, mas temáticas como transhumanismo, né? Temáticas da inteligência artificial, da ética da inteligência artificial, a filosofia da tecnologia,
inclusive ele faz parte do GT da filosofia da tecnologia, que já é um GT bastante, digamos assim, consolidado no país. Muitos professores de muitas universidades, não é? Acho que eu não sei dizer quanto tempo já existe esse GT da filosofia da tecnologia, mas ele é bastante consistente, com eventos, publicações, não é? E a última linha de filosofia social e política estuda temas de a filosofia do direito, não é? Temas da legitimidade do poder político, é um tema clássico, não é? Como é que o poder político se legitima, mas também de uma perspectiva mais contemporânea, por exemplo, da crise da democracia, não é? Populismo, ou, sei lá, não é populismo de direita, populismo de esquerda, novas caras de fascismo. Se eu falar que a professora Márcia Ings tem estudado isso nesse momento, né? Então, a legitimidade do poder político, teorias da justiça, né, direitos humanos, democracia, políticas públicas e muitos outros temas. Tá? Temos aqui nessa linha o professor Castor Ruiz, ele trabalha, os autores principais que ele trabalha, Michel Foucault, é um grande especialista em Michel Foucault, George Agamben também. São as duas principais referências assim importantes. Mas ele trabalha, sobretudo, de forma temática, o professor Castor. Né? Mas dentro dessa, digamos assim, dessa forma de trabalhar a filosofia política, que seria pela biopolítica. Né? Mas o professor Castor é muito atento, então ele tem, né, trabalhos sobre a questão da emergência climática, né, ele trabalha a perspectiva da injustiça ambiental, por exemplo, né, como remediar, como tratar de injustiças, também a questão de refugiados, questão da memória das vítimas, refugiados, são temas que ele trabalha muito. A professora Márcia Ings também trabalha com o autor, o Jorge Agamben, que já tinha comentado com o professor Castor Ruiz, e Nietzsche. São dois autores, assim, bastante importantes nas pesquisas da professora Márcia. Mas ela também tem um grupo de pesquisa que é estudar as mulheres filósofas, né? Filósofas políticas, né? Mulheres. Interessante também. Aí tem muitas, né? Por exemplo, Hannah Arendt é uma filósofa política muito reconhecida, mas tem muitas outras, né? Então é importante essa perspectiva também de ter essa atenção especial, né? Essa valorização especial para o pensamento das mulheres, especificamente do ponto de vista político. E a atual pesquisa da professora Márcia Ings é sobre a crise da democracia e esses novos fascismos. Assim, né? Então, é um olhar contemporâneo para a democracia. Temos o professor Inácio Helfer. O professor Inácio Helfer é um hegeliano de formação. Então, quem quiser estudar Hegel, vem estudar com o professor Inácio Helfer. Atualmente, ele é presidente da Sociedade Hegel brasileira. Tá? Mas ele também trabalha com vários temas. Agora, por exemplo, o projeto de pesquisa dele é Teoria da Ação em Hegel. Tá? Mas aí ele estuda um conjunto significativo de teorias da ação. Por exemplo, a Cristina Kosgar, outros, enfim, etc. Né? Axel Honneth é um autor que o professor trabalha muito, né? Aquela perspectiva do reconhecimento. Mas eu diria, de forma geral, o professor Inácio trabalha com, né, teorias da justiça de uma forma geral, na questão de direitos humanos, teorias da justiça. E o professor Enan Ramírez, ele é um professor compartilhado com a história, quer dizer, então ele tem formação também em história e em ciência política. Então ele trabalha, né, dentro desse tensionamento, digamos assim, ou desse diálogo entre a ciência política, a história e a filosofia, né? Com temáticas bem contemporâneas, analisando o neoliberalismo. Então, atualmente, as pesquisas dele são no campo do estudo sobre trabalho, as mudanças, né? As condições de trabalho, etc., olhando a América Latina. Ele tem um olhar específico, né, em pesquisas que olham a América Latina. Acho que isso dá uma ideia geral, não é? Dos professores que nós temos, o que nós fazemos. Também aqui na live está comigo, né, o Leonardo Kuzler, depois ele vai falar um pouco sobre sua trajetória, né, sua pesquisa atual. E o Leonardo, né, está aqui no nosso PPG de Filosofia Unicinos como um bolsista de pós-doc, né, com uma bolsa institucional da CAPES,
e está auxiliando muito, então também vai oferecer disciplinas, depois ele vai falar um pouco, às vezes pode oferecer disciplinas em conjunto com algum professor, ou mesmo individualmente, né? Vai estar em eventos, vai estar em cursos, enfim. É também um professor aqui que vai estar somando já conosco, né? Então, porque ali o Leonardo fica naquela linha ali de epistemologia, linguagem e ciências, ali em estudos, né, de hermenêutica, enfim. Mas depois ele comenta sobre a sua trajetória. As disciplinas, também eu acho que dá uma ideia, não é, de como a nossa estrutura curricular é organizada. Então, eu não vou falar muito nisso, mas nós temos uma estrutura curricular muito enxuta, tá? Ela, por exemplo, no mestrado exige 14 créditos em disciplinas optativas. Isso dá 5 disciplinas. E optativas, o aluno pode escolher, inclusive, disciplina de uma outra linha de pesquisa, não há nenhum problema. Desde que essa disciplina faça sentido para a sua pesquisa, não há nenhum problema. Tem uma disciplina obrigatória, que é seminário de dissertação para o mestrado, e seminário de tese para o doutorado. Né? E aí, no mestrado, são 14 créditos em disciplinas optativas, e no doutorado, 12 créditos em disciplinas optativas. Então, dá 4 disciplinas. Vejam, é muito enxuto. Claro que, além disso, no mestrado, o aluno tem que publicar ou ter aceite de um artigo, uma apresentação do trabalho, e 45 horas em participação em eventos. Porque a gente acha que é mais importante escrever um artigo, participar em eventos, do que só ficar fazendo disciplinas. É um exercício importante, né? Porque a pesquisa em filosofia ela só escrevendo. Não tem outra forma de fazer a pesquisa filosófica. Então, ela é muito importante. Né? E no doutorado, se exigem 2 artigos publicados ou submetidos, né, com aceite, e aí 2 apresentações em eventos e 45 horas em participação em eventos. E aí as disciplinas, então, na linha de ética, nós temos temas de história da ética, nós temos metaética e ética normativa, ética, gestão e tecnologias, ética ambiental e sustentabilidade, bioética e tópicos avançados em ética. Na linha de epistemologia, linguagem e ciências, as disciplinas são epistemologia da religião, epistemologia e ciência, fenomenologia, hermenêutica e ciências, ontologia, cultura e linguagem, epistemologia, tecnociências e sustentabilidade e tópicos avançados em epistemologia, linguagem e ciências. Em todas as 3 tem esses tópicos avançados. Né? E depois, em filosofia social e política, são 6 disciplinas também. Estado, instituições e políticas públicas, filosofia, sociedade, tecnologias, problemas de filosofia do direito, teorias da justiça e direitos humanos, democracia e perspectivas globais e tópicos avançados em filosofia social e política. O processo seletivo, deixa eu falar rapidamente sobre ele, ele vai se dar bem no final de julho. Então, inscrições até dia 14 de julho, e aí o processo seletivo do mestrado é dia 28. Tá? A seleção se dá pela análise do anteprojeto de pesquisa, que vai ter um peso 2,5, análise do currículo Lattes, peso 2,5, e a entrevista, peso 5. Na entrevista, se avalia o quê? A trajetória acadêmica do candidato, não é o seu currículo Lattes, e o projeto de pesquisa, claro, mas também o conhecimento filosófico. Então, o candidato a mestrado vai escolher um texto filosófico, dos 15 que aparecem no edital. Então, começa lá Platão, a República, Ética Nicomaquia, Aristóteles, Ética Nicomaquia, livro 5, a República eu acho que é o 7, né? Esse é da Alegoria da Caverna, e vai até agora o último é Jorge Agamben e Homo Sacer. Tá? Você vai escolher um desses textos e vai preparar o texto, vai estudar o texto. E no dia da entrevista, a banca vai lhe fazer algumas questões, pedir para falar, dizer qual é o tema, né, qual é o argumento central, o que diz, enfim, conversar um pouco para ver qual é o entendimento filosófico que o candidato tem do texto. No doutorado, o processo seletivo é dia 29 de julho, não é? E a seleção se dá da mesma maneira. É análise do anteprojeto de pesquisa, 2 análises do currículo Lattes e 3 entrevista. E na entrevista se avalia o quê? A trajetória acadêmica do candidato, que né, aparece no Lattes. Então o Lattes é fundamental, na hora que se escreve você tem que colocar o Lattes lá, o link, né? E o projeto de pesquisa. Então no doutorado é muito importante o projeto de pesquisa. Eu diria que no doutorado é mais importante
o projeto de pesquisa. No mestrado, menos. Porque no mestrado, se você, né, ali, né, colocar, eu vou falar um pouquinho como é que se faz o anteprojeto, mas você pode fazer um texto curto, né, dizendo mais ou menos o que pretende, porque depois nós temos uma disciplina, que é o seminário de dissertação, onde vai se desenvolver propriamente o projeto. Então, não precisa pensar assim, eu tenho que ter um projeto acabado, todo pronto. Pode ser uma ideia, aí você vai organizar a ideia, delimitar, botar o problema, referências bibliográficas, e era isso. Tá? E no doutorado é necessário a carta de aceite do orientador. Então, quem está interessado, né, ainda dá tempo, né, diz, agora me interessei. Bom, olhe lá no nosso site, você tem a nominato dos professores, né, e aparece o e-mail do professor. Aí faça contato com ele. Me interessei com o professor Luiz Roder, para estudar Gadamer, sei lá, alguma coisa assim. Copia o endereço lá, manda um e-mail direto, ou se quiser mandar um e-mail para mim, na coordenação, eu depois repasso ao professor, tá, que vocês têm um interesse inicial. Daí já conversa com o professor, mostra o que tem escrito, né, e aí o professor, está tudo certo, vai lhe dar uma carta de aceite, certo? Falando então no anteprojeto de pesquisa. Rapidamente, isso aparece no edital também, vamos conversar um pouquinho, né? Então é um texto curto, por exemplo, no mestrado, um texto de 5 a 10 páginas, mas se o texto também for um pouquinho menor, não tem problema, está lá no edital, 5 a 10 páginas. Porque, em geral, se você coloca uma capa, depois já coloca itens, coisa e tal, referências bibliográficas, 5 páginas é realmente, né, enfim, bastante simples. Tá? E no doutorado vai de 10 a 20. Então, aí tem os limites, tá? Com as referências bibliográficas. Onde se pede o quê? Você coloca o título, né? Seus dados, nome, etc. Aí a apresentação do problema, isso é bastante importante para nós, a caracterização do problema. Qual é o meu problema? O problema é filosófico, né? Então, qual é o problema filosófico? A revisão bibliográfica, um pouco, né? O que já se conhece sobre aquilo. Estava falando do Gadamer, né? Eu quero estudar tal coisa em Gadamer. Então, mostra um pouco que você já conhece do Gadamer. Verdade, método, não sei o que, tal e tal coisa, você escreve um pouco sobre aquilo. Tá? Os objetivos, sempre importantes num projeto. Tá? Meu objetivo, né? Então, o objetivo, investigar tal e tal coisa. Investigar verdade, método e Gadamer. Para descobrir tal coisa. Né? E objetivos específicos também. Né? Relevância e atualidade da proposta. Isso é interessante. Por que essa proposta parece importante? Por que ela é importante? Ela é importante porque eu quero fazer. Tá, mas além dela ser importante porque eu quero fazer. Né? De repente, falar isso, né? Um pouco a atualidade da proposta, a relevância dela, justificativa. Cronograma e referências bibliográficas. Né? E se tiverem dúvidas, se alguém interessado, se assim, não, mas eu estou interessado, não sei direito como fazer um anteprojeto de pesquisa, como eu digo, contate um professor ou contate a coordenação, pois falam do meu e-mail, né? Mas podem contratar a secretaria, pedir o e-mail da coordenação, ou já diretamente algum professor. Né? E é isso, né? Dizer assim, o início das aulas está previsto para 1º de setembro. Tá? O curso de doutorado ele tem a duração de 48 meses, então 4 anos. O curso de mestrado, 24 meses, ou 2 anos. É possível a prorrogação, se necessário, de um semestre. Tá? As aulas, importante dizer isso, né? As aulas ocorrem no campus São Leopoldo, porque a Unicinos também tem um campus em Porto Alegre, mas as aulas do PPG ocorrem no campus São Leopoldo, onde fica a nossa secretaria também, ali no prédio das Humanidades, tá? De segunda a sexta-feira, nos turnos manhã, tarde ou noite, conforme a oferta do semestre. Nós procuramos sempre ofertar mais ou menos de 5 a 6 disciplinas no semestre e sempre ofertar alguma disciplina em algum, né, desses turnos. Então, você vai ter alguma disciplina pela manhã, alguma disciplina à tarde, alguma disciplina à noite. No mínimo uma em cada turno. A gente procura porque procura facilitar. Por exemplo, se um aluno trabalha durante o dia, ele tem mais facilidade para fazer uma disciplina à noite. Se ele tem já compromisso à noite, bom, né, ele pode fazer a disciplina, ou à tarde, pode fazer uma disciplina pela manhã, se tem algum compromisso pela manhã. Enfim, a gente procura também fazer essa oferta de disciplinas pensando, não é, numa possibilidade de facultar mais possibilidades aos alunos. Acho que esse seria o ponto central.
programa de pós-graduação é presencial, né, com possibilidade de atividades remotas, realizadas de forma assíncrona. Às vezes aulas, partes de aulas são feitas assim. Grupos de pesquisa, hoje uma grande parte dos grupos de pesquisa dos professores, né, aceitam vários alunos que estão fazendo na modalidade síncrona remota, porque já estão morando em outra cidade, ou estão ali longe, assim por diante. Né? Quem tiver interessado, então, né, pode consultar a secretaria do programa, ou eu diria que pode consultar, em primeiro lugar, o site, leiam lá tem a estrutura curricular, lá tem o regimento, tem as informações sobre os professores, você pode clicar ali em cima para ver o Lattes dos professores, né? Conhecer um pouco melhor, aparecem os projetos de pesquisa também, né? Eu acho que isso dá uma boa ideia daquilo que a gente tem feito. Né? A secretaria do nosso PPG é ppgfilo@unicinos.br, aparece no site, né? Então sem nenhum problema, qualquer dúvida entre em contato com a secretária, Patrícia é o nome dela, ou comigo, coordenador do curso. O e-mail é deniscs@unicinos.br. Também aparece o e-mail no nosso site. Bom, pessoal, disse aqui que estou com um convidado especial, que é o Leonardo Kusler, para conversar com a gente. E a ideia exatamente é essa, né? Sempre ter um professor, ter um colega, no caso o Leonardo está fazendo, né? É um bolsista pós-doc aqui, quer dizer, ele é um pesquisador já consolidado, e por isso está fazendo parte do nosso PPG. Para quem tiver interesse no nosso trabalho, né, saber particularmente aquilo que a gente faz. Eu acho que quando os professores apresentam as suas pesquisas, aí a gente fica sabendo, olha, não, aquele pessoal lá trabalha com tais e tais temáticas. Me interessei, tenho afinidade. Ou não é? Mas a ideia é exatamente vocês saberem de antemão, quem tiver interesse naquilo que está sendo realizado. Tá joia? Então, Leonardo, com você então. Então, boa noite. Vocês me escutam bem? Um pouco baixinho, mas vamos Baixinho, lá. vou tentar falar mais próximo aqui, vamos ver. Isso. Então, agradecer ao Denis, então, pelo convite, né? O PPG Filosofia, no qual estou alocado, estou trabalhando, né? Formalmente, aí, desde o ano passado, com o meu atual projeto. E falar um pouquinho, então, apresentar, assim, em linhas gerais, o que eu estou pesquisando, né, nesse projeto mais atual. O título dele é Compreender, Habitar e Projetar, né, por uma filosofia mais ético-poética no Antropoceno. Né? Então, a gente já vê que tem três conceitos assim bem importantes na primeira parte do título, né? Compreender, que tem a ver com a relação trabalho, assim, a trajetória que eu tenho já de alguns anos com estudos da hermenêutica, né? Que tratam da teoria da compreensão, teoria da interpretação, né? E com a ideia mais ampla de compreender, interpretar, traduzir, né? A ideia de habitar, que acho que faz a gente pensar sobre o modo como a gente existe no mundo, mas o modo como a gente habita o mundo, né? Que é um pouco diferente, né? Talvez se a gente compara com outros seres não humanos, né? Que também existem no mundo e habitam também no mundo, mas de formas diferentes do ser humano, né? Então, compreender, habitar e a ideia de projetar, né? No sentido tanto da aproximação que eu tenho também na minha trajetória com estudos da filosofia do design, que tem a ver com estudos da filosofia da técnica, ou Philosophy of Technology, que é como se chama nos estudos fora do Brasil, né, em língua inglesa, e também permite a gente pensar na ideia de que a gente compreende primeiro para entender como que a gente habita o mundo no qual a gente habita, e como é que a gente projeta novos mundos, quer dizer, como é que a gente pensa e age para alterar, para transformar, para mudar essa realidade ou o mundo no qual nós vivemos. Bom, no subtítulo, né, eu falo de ético, né, modo de vida, ou uma filosofia ético-poética, e eu falei antropoceno. Bom, antropoceno é tanto um palavrão, mas também é a menina dos olhos das pesquisas contemporâneas, né? Se a gente pensa várias áreas de pesquisa para além da filosofia, né, fora a filosofia, antropologia, a biologia,
a geologia, outras áreas do saber abordam esse tema do antropoceno muito antes da filosofia começar a tatear e falar um pouco sobre isso, né? Mas já faz alguns anos, né, dizer algumas décadas, né, que a filosofia tem se aproximado e tem estudado esse tema do antropoceno, que nada mais é, assim, que em linhas gerais pensar, assim como a gente tem, quando a gente está no ensino fundamental, até a gente estuda aquelas eras, né, Plioceno, o período Jurássico, né, Triássico, e o antropoceno seria essa, se a gente fosse traduzir literalmente, né, o anthropos, né, enquanto ser humano, da palavra grega, né, e o kainos, né, como o tempo, né, ou a era, ou o período, né. Aí a gente pode se perguntar, bom, mas o período do ser humano, a época do ser humano, aí já existe há bastante tempo, é verdade. Mas a ideia do antropoceno é pensar em que medida essa existência ou essa forma de habitar o mundo do ser humano começou a degradar esse mundo de uma forma mais expressiva, né? Então, tem alguns estudos que falam do antropoceno como uma era a partir do final do século XVIII, né, início do século XIX, então, mais ou menos ali com o estopim da Revolução Industrial e a forma como a gente começou a produzir mais e investir mais numa industrialização e, consequentemente, numa poluição maior, né, em uma utilização de maquinários e uma exploração da natureza de uma forma mais irrestrita, né, mais acelerada. Tem alguns outros estudos que se apoiam mais numa época mais recente, né, quer dizer, a partir dos anos 50 do século XX, que houve daí uma hiperaceleração, então maior ainda, né, no pós-guerra, em termos de um superdesenvolvimentismo, né, e um período em que houve uma expansão maior ainda dessa exploração de recursos naturais, né? E com base nisso, né, a minha ideia então de pensar esses três conceitos, né, da compreensão e do habitar e do projetar, eles partem de um pressuposto de que, então, se eu estou buscando uma forma de habitar, uma filosofia que seja mais ético-poética, quer dizer que eu pressuponho que existe uma que seja antiética e não poética, né? Ou a gente pode dizer de outra forma, exploratória e focada no desenvolvimento tecnológico ou técnico, no sentido daquela racionalidade técnica que não pensa nas consequências, que não pensa nos malefícios da exploração ou no quanto a gente, enquanto seres humanos, está destruindo a casa na qual a gente habita, né? Se a gente fala de habitar, a gente pensa numa casa, né? E essa casa, enquanto planeta, para seres humanos ou seres não humanos, é uma mesma casa, né? É o mesmo oikos que a gente compartilha, né? Então, pensar, eu parto desse pressuposto, então, que eu acho que tem vários estudos que apontam nessa direção, né? E tem autores com os quais eu debato ou dialogo de alguma forma, né? Alguns de forma mais expressiva, mais intensa, né? Se for pensar em termos de compreensão, hermenêutica, talvez Gadamer e outros autores dessa linha estejam mais presentes na minha pesquisa, mas há outros como Bruno Latour, por exemplo, ou Tony Fry, ou Graham Harman, que é um autor, e a Anne-Marie Willis, né? São dois autores assim, neo-heideggerianos contemporâneos, né? Que também trabalham essa dimensão da exploração da natureza e essa dimensão de enxergar a natureza como um recurso a ser explorado, que parte dessa leitura talvez mais clássica daquele Heidegger dos anos 50 ali, da questão da técnica, né, quando tem aquelas definições da técnica enquanto uma forma de explorar a natureza, sempre como entendendo a natureza como um meio, né, como um recurso a ser explorado e não pensando nas consequências, não pensando em outras formas de coabitar com o meio no qual nós vivemos, né, no planeta no qual nós vivemos. E aí eu tento relacionar nessa pesquisa, quando eu falo de ético-poético, né, essa forma poética, ou essa filosofia mais poética no antropoceno, ela entra em contraposição a essa visão de
tecné dominadora, controladora, exploradora, né? Até porque, como eu gosto de trabalhar com tradução, né? Eu sou tradutor profissional, além de pesquisador da área da filosofia, professor de filosofia, né? Já faz mais de uma década aí que eu trabalho como tradutor. E eu gosto muito de trabalhar com a etimologia das palavras, com tradução de palavras, né? E tecné, do grego, tem um outro radical que é pictor, né? Que tem a ver com a dimensão mais poética da criação, quer dizer, não é uma produção no sentido de algo que tem que ser útil, né? Numa perspectiva utilitarista, mas uma criação que pode ser inútil. A gente se pergunta, tá, mas por que é importante se pensar em uma criação inútil, né? Talvez porque boa parte do problema do que eu venho destacando aqui sobre os problemas do antropoceno tenham a ver com uma noção de hiperprodutividade, de hiperfuncionalismo e de uma hiperexploração que nos levou ao longo de séculos, né, e especialmente nas últimas décadas, a esse momento no qual nós estamos vivenciando os efeitos da exploração da natureza e de outra forma, da crise climática contemporânea, na qual a gente está enfrentando vários problemas de uma forma mais direta agora, por conta dessa noção de hiperprodutividade, ou da forma como nós temos habitado o mundo, habitado essa casa comum que é o planeta. Então, pensar em uma forma de habitar um mundo que seja mais poética é fazer, então, um contraponto, né? Ou nadar contra a maré, talvez, contra essa visão utilitarista de uma exploração que produz destruição, que produz caos e que sempre pensa em resultados em vez de pensar do ponto de vista ético e do ponto de vista da responsabilidade do que a gente está causando com essa exploração, né? Um pouco mais ainda sobre o projeto. Eu estou dando continuidade com esse projeto, é um projeto que eu estava desenvolvendo anteriormente, né, até o ano passado, que falava um pouco sobre essa ideia de habitar, mas eu pensava muito no conceito de comum, né, e do caráter comunal como uma resposta, ou como uma forma de se contrapor a um desenvolvimentismo individualista que nós temos vivido, ou no qual nós temos vivido, especialmente nas últimas décadas, né, em termos econômicos, em termos sociais, né, há uma indicação e uma sugestão para que nós resolvamos os problemas enquanto indivíduos, para que nós nos desenvolvamos enquanto indivíduos, né, isso é uma visão do capital neoliberal, né, de desenvolver pessoas enquanto indivíduos, né, e esses indivíduos que resolvem problemas, que abrem empresas, que exploram, que dão soluções também. E eu tentava pensar nesse projeto anterior como que nós poderíamos habitar o mundo de uma forma mais comum, mais comunal, quer dizer, com um trabalho em equipe, com um trabalho mais comunitário, com soluções que fossem feitas em grupo e não necessariamente enquanto indivíduos, né? E a partir disso eu fiz esse deslocamento, esse deslocamento dessa pesquisa, né? Eu estou dando seguimento, então, com outro referencial teórico e com outro foco que fala de uma forma mais direta ou toca de uma forma mais direta nos problemas ambientais, especialmente, que tratam dessa questão, de algumas das questões do antropoceno com as quais nós temos nos debruçado nos últimos tempos, né, na filosofia. E ainda dentro disso, então, para comentar um pouco ainda sobre essa ideia do porquê esses conceitos e do porquê essa pesquisa, né, quando eu falo de habitar, né, eu comentei anteriormente, né, que nós pensamos no habitar em algum lugar, habitar em um território, e habitar ou morar, se a gente quiser, em uma casa, e a gente identifica essa casa como planeta de uma forma metafórica, né? E o terceiro conceito, então, compreender, habitar e projetar, né?
como é que nós podemos pensar em em não só uma teoria nova, né, ou uma forma de nós contemplarmos sobre esse problema, mas uma forma de agirmos sobre esse problema, que às vezes é um dos gargalos da filosofia, né? Nós tendemos a pensar demais, teorizarmos demais e não propomos praxis, né? Não propomos ações, não propomos atividades mais práticas nesse sentido. Então, pensar um pouco a partir dessa perspectiva de como a gente pode projetar. Então, eu identifico problemas, eu compreendo esses problemas, eu entendo a forma como eu posso participar, porque eu entendo onde eu estou habitando, qual o território que eu estou habitando, e aí eu projeto, então, coisas, né? Projeto um futuro diferente, projeto uma cidade diferente, projeto ações comunitárias de uma forma diferente, né? Porque se eu falo dessa perspectiva de um filosofar, um modo de vida mais ético, poético, nesse período no qual nós estamos vivendo, né? Eu entendo que ele passa não só por essa ideia que eu comentei antes de uma criação não utilitarista, né? Que seria uma criação inútil, vamos dizer, né? Mas também nessa perspectiva ética, assim, de uma forma mais direta, que dialoga com essa noção de salvar ou de cuidar desse território, dessa casa, desse local no qual nós habitamos, né? E aí, como eu falei antes, que parte da pesquisa anterior que deu origem a essa atual falava sobre a noção do comunal, ou esse caráter de trabalho em equipe, né? E que a crítica do antropoceno, a identificação do antropoceno se dá também pela hiperprodutividade, né? A resposta que eu penso e que eu venho desenvolvendo na pesquisa atual tem a ver com uma forma de habitar que seja mais demorada, né? Uma forma de habitar que seja mais devagar, que seja mais vagarosa, né? Uma forma de habitar que nos permita desacelerar. Eu acho que essa é uma dos grandes problemas, ou das grandes questões que nós temos que responder, ou tentar responder de alguma forma, né? Como que nós podemos desacelerar essa hiperprodutividade que é responsável, em grande parte, pela destruição e pela situação na qual o nosso ambiente degradado se encontra, né? E para isso eu parto além desses autores que eu comentei anteriormente, que são mais tradicionais, ocidentais, né? Eu também busco refúgio teórico nesse sentido na filosofia japonesa, né? Então vou falar rapidamente disso para ir fechando já também minha fala. Tem algumas ideias não só de filósofos e filósofas do Japão, mas de uma perspectiva cultural do Japão, não só do ponto de vista de entender o mundo como uma coisa mais holística, né, no sentido que as coisas têm uma conexão maior, mas também entender que é possível viver ou propor um modo de vida que seja mais frugal, né, e que seja mais simples, né, baseado numa ideia de simplicidade, de aceitar imperfeições, né, e são coisas que nós ocidentais temos muita dificuldade de trabalhar, né, nós temos muita dificuldade de aceitar às vezes, né, quer dizer, quebra uma coisa, a gente não manda consertar, a gente compra uma nova, né, aí a gente estuda um pouco ou conhece um pouco da cultura japonesa em que quando quebra, por exemplo, um vaso de cerâmica ou uma xícara ou algum objeto que pode ser consertado, esse conserto ele é exaltado, né? Existe uma técnica chamada kintsugi, por exemplo, em que se colocam, faz o conserto, faz o reparo, esse reparo fica aparente e fica tão aparente que é pintado com um pó de ouro ou com alguma tinta avermelhada, de laca normalmente, né? Para deixar aquilo destacado, quer dizer, eu não vou nem comprar uma coisa nova porque eu quebrei esse objeto, mas eu não me preocupo com o fato de ele estar com as rachaduras, com ele ter as imperfeições, porque aquilo tem uma história, aquilo tem um porquê, aconteceu alguma coisa que aquele objeto quebrou e eu posso continuar usando ele depois que ele for reparado, né? E assim como esse, existem outros conceitos, né? Pensando ainda na questão da imperfeição, né?
Tem um conceito de wabi-sabi que acho que ficou popularizado nas últimas 2 décadas, assim, talvez, que é pensar nessa ideia da aceitação da imperfeição, ou dos momentos únicos que acontecem e que permeiam a nossa vida com essa ideia de imperfeição, e que eu acho que ajudam a gente a pensar dentro dessa, como uma forma crítica, né, a esse momento no qual nós vivemos do hiperconsumo, da hiperprodutividade, né, da hiperexploração. Então, a minha ideia ela vai ao encontro desses conceitos e dessa forma de enxergar a realidade de um modo mais frugal, mais simples e que aceita essas diferenças, essas imperfeições. E um outro ponto para fechar, ainda dentro dessa perspectiva da cultura japonesa, tem a ver com o fato de que, pensando em problemas ambientais, né, crise ambiental, desastres naturais, o Japão é um país que lida com inúmeras questões ambientais há séculos, né? É um país que passa por terremotos, é um país que tem erupções vulcânicas, é um país que tem enchentes, que tem maremotos, que tem tsunamis, que tem incêndios, tem uma série de coisas que nós aqui no nosso país temos sorte de não passarmos, mas é um país que vem lidando com isso há muitos séculos e tratando com uma certa naturalidade, no sentido de que há uma tentativa de ensinar as pessoas a lidar com esses problemas e não ter medo desses problemas, né? Então, nas escolas há décadas, né? Se a gente pensar nas escolas modernas japonesas, né? Há décadas já as crianças aprendem desde pequenas, da mais tenra idade, como que elas têm que se portar quando dá um terremoto de grandes proporções, né? Onde é que fica um ponto de encontro, né? Questões procedimentais, metodológicas mesmo, né? Treinamentos, né? Quando tem um incêndio, para onde é que as crianças têm que ir? Quando sobe a água porque teve alguma enchente, onde é que as crianças têm que ir, né? Quem tem que guiar quem, né? A própria estrutura arquitetônica é pensada de uma tal forma para proteger de determinados desastres naturais, né? As casas são projetadas de uma forma que elas podem se desmontar sem soltar estilhaços para os lados, né? Ou coisa do tipo. Os prédios grandes são construídos com molas e sistema de contrapesos para balançar junto com os terremotos e não rachar e não quebrar no meio, né? E principalmente essa ideia, então, procedimental, né? Ou essa ideia de educação socioambiental, nós diríamos, né? Que é muito forte e que é muito introjetada na cultura japonesa, né? Que me interessa muito e com a qual eu vou fechando aqui minha fala, mas fecha com a ideia desses problemas que eu tenho pensado, né? De como nós podemos compreender essas questões próprias do contemporâneo, né? Repensar a forma como nós habitamos o mundo, né? E com base nessas novas informações e com essas informações de outros países e outras pesquisas que lidam com esses problemas, como que nós podemos, então, projetar horizontes diferentes, dos quais, diferentes desses que nós estamos vivendo agora, né? Seria isso, Legal, Denis. Leonardo, o seu projeto. Inclusive, né, nessa temática, a gente essa semana discutiu bastante num evento, né, que você estava Sim, participando e ajudando na organização, ali o terceiro simpósio de ética, política e direito, né, pensando aí a justiça ambiental e crise climática, né. O subtítulo do evento era Dilemas Ético-Políticos do Antropoceno, né, e chamamos aí vários pesquisadores, várias áreas, né, tanto a filosofia do direito à comunicação e de várias formas de pensamento também. Eu acho que foi muito, muito produtivo, né? Nesse sentido, até lhe convido. A gente tem a ideia de fazer uma organização de um livro para ser publicado não no Brasil, mas por uma editora internacional, ou a Routledge, Press, ou a Macmillan. A gente vai ver isso. O pessoal gostou da ideia. Você fica convidado para escrever um capítulo,
Tá não é? De certo. repente da sua etapa aí da pesquisa, ou uma parte da pesquisa. E sobre essa Obrigado. questão da cultura japonesa, ela me interessa bastante também. Eu tenho trabalhado essa ideia das virtudes, né? Inclusive virtudes ambientais, foi o que eu apresentei No no, simpósio. no nosso evento, não é? Só que daí tem sempre um problema, que é assim, como desenvolver, como adquirir virtudes, né? E claro, por exemplo, a educação, a família em si, são sempre os modos básicos, né? O que eu sei da cultura japonesa, por exemplo, da educação japonesa, vê se você me confirma, é que a educação dos primeiros anos, não sei até que série, mas assim, dos primeiros anos, ela é toda voltada para a formação de virtudes, sei lá, respeito, solidariedade, amizade, e não estão muito preocupados com conteúdo, com tecnologia, com conteúdo. A gente de fora tem uma impressão equivocada, de repente, que o aluno no Japão, desde a primeira série, ele já está lá fazendo cálculo matemático. Mas o que eu li até agora, né, não li muito, mas que eles têm toda uma preocupação com a formação moral, tem até um nome ali em japonês para isso. Não sei se você vai me ajudar com essa bibliografia, não sei se você pode me adiantar alguma coisa aqui. Não, é verdade, faz sentido. Tem muitas atividades que são feitas com as crianças que tem muito mais a ver com o desenvolvimento da inteligência emocional e da forma Uhum. como eles lidam com os conflitos, né? E tem assim, uma grande questão contraditória para nós, que é nós vemos o Japão, especialmente a partir dos anos 70, como o país da tecnologia, o país que tem tudo da mais alta tecnologia. De fato, é um país extremamente desenvolvido tecnologicamente, mas ao mesmo tempo é um país que, em muitos aspectos sociais, ele parou no tempo. Assim. Então, eles usam muito papel moeda, ainda se manda muito fax no Japão. Há pouco tempo atrás teve uma grande vitória, foi celebrado como uma grande vitória do ministro japonês, que ele ganhou a batalha contra os disquetes, quer dizer, ele conseguiu abolir os disquetes. Imagina, 2025, conseguiu abolir o uso de disquetes no Japão e aquilo foi assim, nossa, meu Deus, ele fez a revolução, né? E é um país que lida muito com papéis, né? Então, sempre que tem que assinar um contrato, nós aqui temos o contrato, a assinatura eletrônica, não, o Japão é assinatura presencial, em cartório, tem que carimbar, cada pessoa tem um carimbo pessoal com a sua assinatura própria, única. Então, é engraçado ver como tem esse desenvolvimento um pouco paradigmático, né? Que tem muita Isso. tecnologia, mas também tem essa questão um pouco bem tradicional ainda que coabita, né? Legal. Bom, pessoal, vamos encerrar hoje a nossa live aqui, dizer, não é, os interessados, deem uma olhada no nosso site, olhem lá o edital, né, inscrições abertas até dia 14. Tá bom? Tchau, tchau para todos. Tchau, uma boa noite. Boa noite.